E começamos mais uma live toda quinta-feira às 19h30, uma live e hoje nós vamos falar sobre boleto da prosperidade. Por que os seus sonhos estão vencendo e você não está pagando? Boa noite Jura, boa noite Vinícius, Raquel, que já entraram. Hoje então nós vamos falar sobre o boleto da prosperidade, o boleto dos sonhos. Olá, que bom que vocês chegaram. Fiquem aí até o final, tá? Fiquem até o final que hoje nós vamos falar sobre muita coisa legal. A nossa última live tava aquele ar, aquela musiquinha. Hoje eu não coloquei nada disso, porque hoje eu quero alegria, hoje eu quero todo mundo para frentex, né, com a energia lá em cima. Então já coloca o dedo aqui nesse coraçãozinho, aperta bastante vezes para que apareça para mais pessoas. Clica aqui nesse aviãozinho que está aqui do lado e já manda para todas aquelas pessoas que você quer que prospere, quer que venha assistir, compartilhar esse momento, aprender algo que talvez não saiba ou se já sabe, aprimore o seu conhecimento. Hoje nós vamos falar então de uma maneira diferente sobre planejamento para realizar sonhos, para alcançar objetivos, né? Com certeza vocês já viram sobre isso, mas eu digo que não vão ter visto da maneira com que eu vou falar aqui hoje. Porque aqui eu falo não só sobre dinheiro, não apenas sobre planos, sobre alcançar a liberdade financeira, mas também de como você ter uma melhor relação, não apenas com o dinheiro, mas com todas as pessoas ao seu redor, com tudo aquilo que está perto de você, como se relacionar bem e você prosperar em todas as áreas da sua vida. Então fique comigo aqui até o final. Imagina, já vou começar com não uma história, mas uma reflexão para que vocês já se coloquem para pensar. Imagina se cada sonho seu chegasse por e-mail, em forma de boleto com data de vencimento. Você acredita que você está pagando ou deixando ele vencer? Já coloca aqui nos comentários, coloca nos comentários também você que está assistindo no gravado, se os seus boletos chegassem por e-mail, você estaria pagando ele ou ele está ficando para depois jogado na gaveta? E mais uma perguntinha, qual foi o último sonho que você pagou o preço para realizar? Nós sabemos que para alcançar aquilo que nós desejamos, nós precisamos mudar nossos comportamentos, mudar as nossas emoções, mudar as nossas relações, para que esse novo eu que deseja alcançar esse objetivo faça tudo o que precisa ser feito para que esse objetivo seja alcançado. Então, se você olha para os seus últimos sonhos, o que você gostaria de alcançar, ou até que você começou a fazer, se você conseguiu observar, se em algum momento você ou pensou em desistir, ou até mesmo desistiu, observa se não era relacionado com alguns desses pilares que eu sempre trago aqui em toda a minha live, na verdade em todos os meus conteúdos, no meu método. Se era por falta de conhecimento, de capacidade técnica, se era por conta das emoções, medo, ansiedade, culpa, tristeza, se era por conta dos comportamentos e hábitos ruins que você não conseguiu quebrar nenhum padrão, se era por conta de alguma relação que alguém te desestimulou, que não compartilhou o objetivo com você, ou talvez até mesmo porque você não estava energeticamente direcionado a alcançar esse objetivo. Porque sempre quando você começa a fazer algo que você intenciona e no meio do caminho você para, você pode olhar e você vai encontrar, se não um, mas talvez 2, 3 ou até todos esses 5 pilares, alguma coisa relacionada a esses 5 pilares que possa estar bloqueando a sua prosperidade e dificultando o trajeto em você alcançar esse objetivo. E aí eu coloco também uma outra pergunta. Quando você, ou já pode ter desistido de alguma coisa, pode ter recomeçado, enfim, será que você não está
financiando o sonho dos outros mais do que o seu próprio sonho? Essa é uma pergunta que nós sempre temos que fazer. No sonho de quem que você está inserido, e talvez você está se dedicando muito mais para esse sonho do que para os seus próprios. Então essa análise é muito importante, porque as nossas relações influenciam grandemente os nossos resultados. Vocês já estão carecas de saber sobre isso, sim ou não? Coloca aqui nos comentários se vocês já estão cientes que tudo que nós fazemos na nossa vida, sobretudo na questão financeira, se tudo isso não está conectado com esses 5 pilares: técnico, emocional, comportamental, relacional e energético, que é o que eu sempre trago aqui no meu método. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano, eu sou o alquimista das finanças, agora mudei o nome do perfil, mas o conteúdo continua o mesmo, agora muito mais trazendo para essa questão emocional, relacional, energética, comportamental. E eu sou mentor financeiro, educador financeiro, comportamental. Eu sempre trago a educação financeira, mas com um olhar holístico, não apenas sobre os números. Então eu falo também sobre emoção e como as nossas emoções influenciam nas nossas decisões, as nossas relações, os nossos comportamentos, a nossa energia, como tudo isso impacta nos nossos resultados financeiros. Aqui eu falo sobre finanças, mas tudo isso serve para todas as áreas da nossa vida. E é claro, não deixo de lado a parte técnica, que é muito importante, porque a gente precisa saber aonde investir, como organizar as nossas finanças, como fazer um planejamento, como criar um plano de ação para fazer os nossos sonhos saírem do papel. Então, coloca aqui, se você está comigo, pode colocar para você que está assistindo agora no gravado também. E o propósito dessa live eu sempre gosto de trazer para que a gente esteja alinhado no que vai ser falado, para que você já saiba, que você já sabe de antemão, antes de tudo começar, sobre o que nós vamos falar. E eu vou trazer na verdade, várias reflexões dos porquês acabamos sempre, ou na maioria das vezes, procrastinando no que precisa ser feito. E não nos permitimos alcançar aquilo que nós desejamos. E além de trazer essas reflexões, trazer os pontos que podem estar impactando, fazendo com que você fique estagnado, também um passo a passo para tirar esse sonho do pensamento e transformar em um plano de ação. Conteúdo que eu coloco nas minhas mentorias, as pessoas pagam por isso. E eu estou aqui trazendo para vocês de grátis. Olá, Tiago, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. E a importância de saber sobre isso, se perguntar sobre isso, refletir sobre o porquê nós não estamos conseguindo dar continuidade naquilo que precisa ser feito para alcançar os nossos objetivos. Por que é importante falar sobre isso? Porque nós estamos falando dos nossos sonhos, porque nós estamos falando dos nossos objetivos. Então nós temos que olhar sempre o que tipo de sonho eu estou deixando para trás. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer para que eu não alcance os meus objetivos. Olá, Dias Vale, Natalina, muito boa noite, seja bem-vindo. Então falar sobre isso é muito importante, porque nossos sonhos, eles são o que nos movem, a nossa motivação de acordar todo dia. Eu sei que talvez você gosta de trabalhar, mas eu não acho que você acorda todo dia. Ai, que delícia, hoje eu vou trabalhar. Tá chovendo, tá frio, mas eu vou pro meu trabalho feliz da vida. Se vai, ótimo, excelente. Mas talvez você vá só por quê? Para alcançar aquele... Natalina, olá, Natalina. Talvez só para ganhar o seu dinheiro, para pagar as suas contas, para fazer aquelas coisas que você faz no dia a dia. Mas nós temos que entender que nós devemos viver para além do dia a dia. Para além de pagar os nossos boletinhos normais, água, luz, telefone, internet, nós devemos usar a nossa energia para realizar nossos sonhos. Eles é que precisam ser os nossos maiores motivadores, porque senão
fica mais difícil continuar. Então uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem direção. E para quem não tem direção, qualquer caminho serve. E por isso que às vezes nós passamos uma vida ilesos, digamos assim, sem experiências, sem alcançar coisas que nós desejamos, sejam conquistas materiais, sejam conquistas espirituais, que seja, nós precisamos nos motivar. E os nossos sonhos, eles servem para isso. Por isso é importante a importância de falar sobre os nossos sonhos, tá? Então, vamos refletir sobre isso e um passo a passo no final. Fica comigo se você quer colocar os seus planos, os seus sonhos em prática e tirar ele do campo do pensamento e fazer ele materializar na sua vida. Fica comigo até o final. Adriano, lindo, maravilhoso, eu tenho sonhos ou eu não tenho sonhos. Nós já falamos sobre isso, da permissão em sonhar. Por que nós não nos permitimos sonhar? Porque parece que tudo que eu preciso fazer é só para pagar uma coisa ou só para resolver o problema de alguém, apenas para sobreviver. Mas nós estamos aqui para muito mais do que isso. Nós estamos aqui para prosperar, para crescer financeiramente, para crescer energeticamente, para crescer espiritualmente. Nós estamos aqui para prosperar e ser abundantes, e transbordar essa abundância na vida das pessoas também. E quando nós falamos de permissão, é aquele lugar que eu me coloco para pensar, mas não consigo alcançá-lo. Parece que está tão distante que eu nem me ouso pensar sobre isso. Eu sempre faço essa pergunta. Se você pudesse ter amanhã na sua conta bancária o valor que você quisesse, qual é o valor você gostaria de ter? Pensa aí, pode responder aqui nos comentários, ou pode anotar, ou faz uma resposta mental. Qual o valor seria? Você talvez pode ter pensado 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E a pergunta que eu faço é, por que você não desejou muito mais do que isso? Porque até onde alcança a sua permissão. Permissão é sobre isso, é a mesma coisa. Qual lugar você gostaria de conhecer? Talvez você quer conhecer uma cidade vizinha, talvez você quer conhecer um estado vizinho, quer conhecer um outro país. Então nota que a sua permissão é que vai deixar você, pelo menos, sonhar com essa realização. E quando você não se permite, você não consegue nem sonhar. Você fica refém do dia a dia. E isso é bad, isso é ruim, porque você acaba desmotivado. Qual que é o prazer de você viver? Nós precisamos ter sonhos, objetivos e transbordar prosperidade, não apenas sobreviver. Mas, depois que você conseguiu intencionar isso, pensar nesse sonho, talvez você se sinta bloqueado para realizar, para fazer o que precisa ser feito. A Natalina colocou aqui, meu sonho é morar na Bahia, perto de uma praia tranquila. Olha que sonho maravilhoso, olha, nós estamos aí sintonizados, porque eu também quero morar. Não pensei na Bahia, mas um pouquinho mais ali para cima, mas meu sonho é morar na praia também. Eu acredito que em breve eu estarei realizando esse sonho. É algo que está no meu planejamento, nos meus objetivos. Eu estou numa cidade que eu gosto muito de morar, mas não é um lugar que eu quero ficar por muito tempo. E um dos meus lugares é morar na praia. Olha que show de bola. Coloquem aí, escrevam seus sonhos. Vai ter uma tarefinha para escrever mesmo seus sonhos. Esse seu aí você já coloca nesse papel para você não esquecer dele, tá? Porque o sonho, ele vem para ser realizado, tá? O sonho que fica só no pensamento, ele é um sonho. Aquele que vem para o papel e para as ações, ele vira realidade. A gente não sonha acordado. Muito bem. Então, por que nós deixamos de fazer algumas coisas e deixamos até de realizar os nossos sonhos? E lembrando, gente, contar um segredo para vocês aqui. Claro que tem aqueles sonhos mais espirituais, aqueles sonhos que são relacionados a outros tipos, de objetivos, mas esse sonho, por exemplo, da Natalina, ou o sonho das pessoas que querem viajar, conhecer outros lugares, fazer coisas diferentes, morar numa casa legal, ter um carro legal, não precisar trabalhar, sabe o que precisa para realizar esse sonho? Para todo mundo, sem exceção?
Dindinzinho, boa noite, Jean, seja bem-vindo. Precisa de dinheiro e ainda bem que eu estou aqui para ajudar vocês. Nessas lives eu sempre trago ferramentas e maneiras e estratégias para fazer seu dinheiro sobrar, se multiplicar e você prosperar em todos os sentidos, porque o dinheiro ele faz com que nós alcancemos os nossos objetivos. A Jura colocou, meu sonho é morar com meu filho na praia. Eita lasqueira, vai ter que ter um quartinho lá, hein? Pelo amor de Deus. Fala, Jean. Então, gente, não tem como, pelo menos para esses objetivos materiais, né, e estilos de vida, nós precisamos de dinheiro. O único sonho que você não pode ter, de verdade, relacionado ao dinheiro, é pagar dívida. Esse não pode ser seu sonho, tá? É só a única coisa que você não pode ter é sonho de pagar a dívida, pelo amor, tá? Não que você não tenha que pagar, tá, gente? A dívida precisa ser paga, a dívida não caduca, tá? Tem gente que fala que dívida caduca, mas ela não caduca. Tem que pagar a dívida, mas ela não pode ser o seu objetivo. Tem gente que vem, né, fazer o processo de mentoria comigo, quando a gente está montando, qual que é o seu sonho? Meu sonho é pagar essa dívida. Não, a dívida ela vai ser uma etapa dentro do processo para você alcançar o seu sonho. Ela não pode ser o seu sonho final. Porque ninguém acorda cedo pensando assim, meu Deus, que vontade de pagar uma dívida hoje. Ninguém pensa nisso. A gente pensa em viajar, ir para um cruzeiro, ir para um restaurante, morar na praia, morar em outro país que seja, trabalhar só porque eu quero, não porque eu preciso. E isso é possível. Nós temos que quebrar esse paradigma que trabalhar só porque eu quero é algo só é uma utopia, algo que não é alcançável. Não, é totalmente alcançável. Através de estratégias, através de disciplina, através de acompanhamento, nós conseguimos fazer o dinheiro sobrar e se multiplicar. E aqui eu trago muito desse conteúdo. E se você quiser saber mais, né, eu tenho processo, eu vou lançar um curso. Eu fico até com vergonha, já falei tantas vezes que eu vou lançar esse curso, que ele já está virando a lenda do ET de Varginha, de tanto que eu falo dele. Eu sonho em apagar a dívida. Depende da dívida. Tem dívida que é boa, né? Lembra que na penúltima live eu falei sobre dívida. Tem dívida que é boa, dívida que é muito boa, principalmente dívida para você ganhar mais dinheiro, não para você gastar mais, tá? Bom, então, quando eu coloco lá meu sonho no papel e eu acabo percebendo que eu tô animado, não, vai dar tudo certo e tudo mais, e de repente essa animação vai caindo. E na hora que eu ver, eu falo, quer saber? Eu nem queria mesmo, igual o Chaves lá. Eu nem queria mesmo. Por quê? É mais fácil falar que não queria. Oi, Camila, boa noite. Então, gente, para evitar que nós desistamos dos nossos sonhos, eu vou trazer aqui para você algumas questões para você ir pensando no que pode ter acontecido quando você desistiu. Matilde, boa noite também. Um dos motivos para que nós não consigamos dar continuidade no que precisa ser feito para realizar um sonho, eu não vou trazer diferente, eu vou trazer, claro, dentro da minha metodologia, que são os pilares. Dentro do pilar técnico, lembra do pilar técnico? É toda a capacidade técnica que eu tenho. Às vezes eu não consigo realizar um determinado objetivo por falta de conhecimento técnico mesmo. Tem gente que fala assim, Adriano, eu queria alcançar R$1 milhão de investimento. Nossa, show de bola. Onde você vai investir? Não sei, não faço a mínima ideia. Nunca vi sobre investimento. A chance desse sonho não se realizar é grande, porque ela não tem conhecimento sobre isso. A notícia boa é que isso é totalmente aprendível. Acho que essa palavra não existe, mas se não existir, eu inventei ela agora. É aprendível, você consegue aprender sobre investimento. Eu não sabia, aprendi. Tem muita gente que investe e não sabia também. Então é algo que nós podemos aprender. Então, uma das situações que podem desacelerar, talvez não impedir, desacelerar o processo da gente alcançar os nossos objetivos é a falta de capacidade técnica. E nós conseguimos resolver isso aprendendo ou buscando apoio, tá? Buscando apoio. Como eu faço tal coisa? Tem mentores, tem instrutores, tem consultores, gestores que ajudam pessoas a fazer determinada coisa. Se o seu objetivo é, por exemplo, meu sonho é ir para Disney. Mas eu não sei nem falar inglês.
Como que eu vou me virar lá com aquele aplicativo cheio de coisa? Contrata uma equipe, lá tem uma equipe maravilhosa que, cara, a única coisa que você vai fazer é se divertir, eles vão tomar conta de tudo e são brasileiros ainda. A Star Magic, né, eles estão no meu perfil, a última vez que nós fomos falar, nós contratamos, show de bola. Então, você consegue dar essa volta na parte técnica, tá? Sempre dá, a menos que você não esteja engajado para conseguir. Outra situação que pode impedir que nós alcancemos o nosso objetivo, olha, viajando sem bússola, falei de viagem aqui, já apareceu, viajando sem bússola. Vânia, oi Vânia, boa noite, tudo bem? Outra situação dentro dos pilares que eu acabo sempre trazendo aqui, que pode estar impedindo você ou impediu em algum momento de você continuar fazendo o que precisa ser feito, é a parte emocional. E esse é o pilar que mais influencia no seu sucesso. Olá, viajando com bússola, não sei o seu nome, mas muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Vânia. O pilar emocional, gente, é aquilo que o problema é que nós não colocamos consciência nisso. Como ele é emocional, e a emoção está num campo do inconsciente, depois que ela vira sentimento, que nós conseguimos, né, até percebê-la, ela acaba nos bloqueando. E acaba nos bloqueando no ponto de vista de tomar decisão. Lucali, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda, eu estou sem óculos. Então, gente, é algo... Rosângela, amo educação financeira. Ai, que bom! E aqui é educação financeira para além dos números, hein? Sempre falo dos 5 pilares, estou falando deles aqui. O técnico, agora eu estou no emocional e como isso está influenciando a nossa prosperidade. Aqui na live de hoje é alcançar, na verdade alcançar realizar os sonhos que nós desejamos, que nós sempre estamos tentando fazer, tentando alcançar os nossos objetivos, tá? Bom, o pilar emocional, então, ele acaba nos bloqueando muito porque ele está dentro de um campo que nós não temos essa consciência. Por exemplo, preguiça emocional. O que é preguiça emocional? A gente chama de preguiça cognitiva, que é quando a pessoa ela tem preguiça mesmo, ela não consegue ficar se colocando para pensar sobre determinada coisa. É uma falta de energia mental, uma falta de algo mais que vai para além do físico, tá? É uma preguiça cognitiva, é aquela pessoa que acontece uma coisa, ela já desembesta e toma uma decisão e pronto. Ela não para refletir, para analisar, para entender quais são as emoções que ela está vivenciando no momento, porque daí ela acaba tomando decisões impulsivas. Então a preguiça cognitiva, né, a preguiça emocional, ela faz isso. Ela liga o cérebro emocional, fica no máximo e a pessoa simplesmente parece um trator derrubando tudo. Ela não para pensar sobre determinada situação, em como fazer, por exemplo. A Rosângela colocou, estou fazendo um desafio financeiro com meus alunos. Ah, perfeito, show de bola. Bota esses alunos aí para ganhar bastante dinheiro, hein? E dinheiro nunca é demais, tá? Então, a preguiça emocional é aquela falta de energia mental, né, para intencionar as coisas, para sonhar, para mentalizar. E é isso mesmo, mentalizar, alcançando. Qual foi a última vez que você parou para pensar no seu sonho? E não pensar assim, eu quero ir na praia. Não. Qual foi a última vez que você parou para mentalizar você alcançando esse objetivo? Você vivenciando, igual eu vou usar o exemplo aqui da Natalina, sentindo o cheirinho da praia, ouvindo o barulho das ondas, aquele cheirinho de mar, aquela brisa, aquela sensação. Qual foi a última vez que você parou para imaginar isso? As pessoas dificilmente fazem isso. Por quê? Preguiça mental. Não é uma falta de energia física, é uma falta de energia dessa intenção de mentalizar algo. Então, quando você não se conecta com o seu objetivo, mesmo antes dele acontecer, ele fica ainda mais distante, tá? Boa noite, Hermes. Ai, que bom, Rosângela, que está amando essa palestra. Então, fica aqui até o final e já compartilha com mais pessoas.
Outro ponto emocional é um que todo mundo tem, que é o medo. Medo, simplesmente medo. Medo do fracasso. Tem gente que prefere não sonhar porque tem medo de fracassar. Eu imagino direto, ai que bom, continue assim então, Natalina. Tem que imaginar, bota a cabeça para pensar nesse sonho aí, porque aí ele vai ficar cada vez mais próximo. É cada vez mais, não é só isso, mas cada vez mais próximo. Então, o medo, gente, ele nos bloqueia. Eu tenho medo de me frustrar, medo de tentar e não conseguir, e isso acaba impedindo com que você faça as coisas, e realmente o medo que você mais tem acaba acontecendo. Eu poderia chamar de lei da atração, falo de energia, mas essa é a verdadeira lei da atração. Ah, eu tenho medo de fazer porque eu vou fracassar. Aí você já vai pensando no fracasso. Na última live eu até falei uma frase que quem entra para perder já perdeu. Quem entra com medo de fracassar já fracassou. Porque a primeira coisa que nós precisamos ter é a intenção de conseguir. Querer não é poder, mas não querer é certeza de não conseguir. Então a importância de se conectar com o seu objetivo, tá? Porque o medo ele acaba nos bloqueando. E tem gente ainda que tem medo até do julgamento. O que vão pensar de mim? Entra na parte do medo, mas está conectado com o pilar relacional que eu vou dizer daqui a pouquinho. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Entende? Olha como isso pode bloquear uma pessoa, o medo de ser julgado. Se quem está acompanhando aqui meu perfil há mais tempo, ele viu que eu mudei. Agora eu estou com capa, uma capa, um capuz, porque eu mudei para Alquimista das Finanças. E eu intencionei isso, eu gostei, achei legal, achei massa. Gosto dessas coisas, esses paranauê meio mágico. Sou químico de formação, então para mim ficou show de bola o Alquimista das Finanças, que fala para além dos números, é transmutação mesmo. Eu gosto disso. Se eu ficar pensando o que vão pensar de mim ao ver o vídeo, eu não faria isso. Mas não quer dizer que eu não pensei, mas eu agi mesmo assim. Porque eu quero chamar a atenção. Você quer coisa que chama mais atenção? Pelo bem ou pelo mal, chama atenção, cara, com capuz, o que esse doido está fazendo? Entende? Então o medo do julgamento pode nos bloquear. Ficou lindo, né, Jura? Obrigado. Então isso acaba nos afetando. Mas tem um medo que as pessoas têm que elas nem param para pensar. E eu estava falando com uma cliente esses dias, deixa eu ver que exatamente, estava falando com uma cliente na segunda-feira, e nós percebemos que ela estava com medo de ter muito dinheiro, medo de ter sucesso, medo de alcançar aquele objetivo. Porque na cabeça dela, se ela tivesse muito, ela não ia ter tempo para fazer outras coisas. Aí ela ia ter que delegar a função. E ela acha que ninguém faz as outras coisas tão bem quanto ela. Olha como o medo bloqueia a prosperidade da pessoa. A necessidade do controle e não saber delegar provocava nela um medo de precisar fazer isso caso ela tivesse muitos clientes. E tendo muitos clientes, ela teria mais dinheiro. Ou seja, o medo dela estava impedindo ela de ter mais dinheiro. Entende? Então isso bloqueia num nível que nós, às vezes, não percebemos. Assim como ela não estava percebendo. E quando eu disse isso, ela falou assim, caramba, agora fez sentido um monte de coisa que aconteceu? Esse é o ponto cego. Por isso a necessidade de ter alguém acompanhando, olhando o que você está fazendo, pensando, sentindo, lá de fora. Fora do furacão. Porque aí consegue apoiar melhor. Aí pensando nisso, eu falo assim, nossa, agora virei uma chave, agora eu vou fazer isso, isso, isso e isso, porque para mim não faz sentido eu não ter dinheiro. Então eu quero muito ter, não tenho medo do sucesso, eu vou fazer para ter sucesso, se eu precisar delegar, eu delego. Então isso acaba caindo numa esfera que às vezes nós não paramos para pensar, até que alguém coloca isso na nossa frente. Aí você não consegue mais pensar diferente. É isso onde está a viradinha de chave, tá? Outro bloqueio. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Coloca o dedo no coraçãozinho aqui, no foguinho, porque aí eu vejo que vocês estão gostando, tá? O que eu falo faz muito sentido. Que bom, fico muito feliz.
E faz sentido porque é o comportamento humano. O ser humano ele tem esse tipo de comportamento. E às vezes ele não percebe isso. Porque ele fica no cérebro primitivo, que é o cérebro de menor gasto energético. Então tudo que é muito difícil acaba travando. Mas aí a gente precisa ir soltando essas travas, né? E essas travas, por exemplo, são crenças. Eu tenho uma ferramenta que tem mais de 100 crenças limitantes, crenças que limitam as pessoas. Quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada. Quem é rico não vai para o céu. Essa daqui acaba com a riqueza da pessoa. Riqueza é sinônimo de solidão. Teve um cliente que pensava dessa forma também. Se eu tiver muito dinheiro, vão ficar comigo só pelo dinheiro. Olha a necessidade de reconhecimento. Então, tudo isso acaba impactando a nossa vida. Oi, Laís, boa noite, obrigado por ter vindo. Então, essas crenças também nos bloqueiam. Isso está dentro do pilar emocional. Outra situação que acaba nos bloqueando são as desculpas e justificativas, como não tenho tempo, não tenho dinheiro, nem sei por onde começar, isso não é para mim, e as desculpas estão sempre ligadas a uma crença limitante. Não, isso não é para mim, eu não sei, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Ah, fulano conseguiu porque com ele é diferente. Nós caímos num limbo da reclamação, da comparação e das justificativas. E quem fica nesse patamar reclamando e justificando, não consegue prosperar. Só que quando você olha do porquê você está reclamando, geralmente porque você está com medo. Geralmente porque você ouve algumas vozes na sua cabeça dizendo que você não consegue. Falei uma live só sobre isso, as vozes que fazem a gente procrastinar. Então tudo isso acaba impactando os nossos resultados. E mais uma, né? Tem várias, gente, mas eu não vou ficar 3 dias aqui falando só sobre questões emocionais. A culpa. A culpa também nos bloqueia. Culpa e comparação. Eu já falei da comparação, né, nesse exemplo. Mas a culpa, às vezes, relacionada a caramba, eu consegui, mas fulano não. Sei lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, como assim eu vou prosperar? Como assim eu vou morar na praia e minha mãe vai ficar morando lá naquela cidadezinha? Não é? Não pode ter essa culpa não, entende? Mas às vezes não, na grande maioria das vezes isso acontece. A culpa de deixar com o outro o que é do outro para você seguir. Pode ser um amigo de infância, pode ser até mesmo seu parceiro, sua parceira. Pode ser seus pais, pode ser seus irmãos, seus parentes. Tudo isso acaba impactando nos nossos resultados. Essa sensação de culpa por querer mais. Porque nos gera uma falta de pertencimento. E o ser humano ele precisa pertencer a algo. Só que se é para pertencer a algo, vamos pertencer a algo que é próspero. Aí a Jura colocou kkk, né? Por isso tem que prosperar junto. Se não prosperar junto, fica para trás. É mais ou menos assim que funciona. Entende? Esteja perto das pessoas que têm objetivos melhores que os seus. Para que você olhe e se sinta motivado para alcançar. Para que você seja espelho. Você não pode ser o que quer mais do ambiente. Você tem que ser o que olha para o outro e fala, caraca, eu achei que o meu objetivo era pauleira, mas o dele é mais ainda, ficar perto desse cara. O que ele vai fazer para conseguir isso? O sucesso deixa pistas. Então, ao invés de ficar se culpando e ficando para trás, libere a outra pessoa da necessidade de fazer o que você decidiu que iria fazer. Quem decidiu foi você. Então, quando você se culpa, na verdade, você que está se amarrando a outra pessoa que não quis o que você quis. Então, a culpa é um tipo de dependência emocional. Oi, Isaltina, boa noite, obrigado por ter vindo. E essa culpa acaba nos paralisando, tá? Então, sem culpa,
e sem desculpa. Olha que frase top que falou, que ficou sem culpa e sem desculpa. E tem gente que fica culpado porque ela consegue os outros não e fala assim, pô, mas eles merecem também. Se eles merecessem e se permitissem, eles também tinham. Gente, tem uma coisa que nós temos que entender todas as pessoas escolhem e preferem aquilo que elas estão vivendo. Eu sei que tem algumas situações que são bem duras, mas se aconteceu, é porque a pessoa escolheu e preferiu. Não vou nem entrar nas nuances dessa frase. Mas se aquela pessoa não está prosperando, é porque ela está escolhendo aquilo. Seja por conta das emoções, seja por conta dos comportamentos, seja por conta das ações. Ela que escolheu. Então, não tenha pena, não tenha dó, porque dó tira o poder da pessoa. Pena tira o poder da pessoa. Se ela não se dá o poder, não é você que vai dar o poder a ela. Ela escolheu aquilo. Eu sei que tem situações que não é essa frase aplicada completamente, mas em se tratando de situação financeira e de prosperidade, é escolha. E essa escolha às vezes tem uma utilidade. Ele faz aquilo até para conseguir algo. Se vocês começarem a olhar as pessoas com esse olhar diferente, vocês vão perceber que algumas pessoas preferem ficar naquela situação para facilitar algumas coisas para ela. Boa noite, Jorge. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Tá? Então, sem culpa e sem desculpa, bora pra cima. Se tá fazendo sentido, coloca o dedo aqui no coraçãozinho ou manda aqui nos comentários, tá? Depois do emocional tem o comportamental. Aí esse é um pouco mais, visível, né? Se a pessoa não faz, não tem. É simples assim, tá? Ela acaba desistindo, acha que o preço a pagar por aquilo que ela precisa fazer para alcançar o resultado é muito alto e ela desiste ou ela desacelera. Desacelerar é melhor do que parar. Só vou para a praia se eu fizer a escolha de dizer não. Mas essa foi a melhor frase que eu ouvi, acho que nas últimas 2 semanas. Só vou para a praia se eu fizer a escolha de dizer não. Dizer não para o outro é dizer sim para você. Se você entendeu isso, você está zerando a vida já. Porque toda vez que você se anula, você não fica mais perto dos seus objetivos. Eu fiz até um Reels exatamente sobre isso. A necessidade que nós temos que encarar e dizer não para algumas coisas. E isso é totalmente real e está dentro exatamente do pilar relacional que eu vou falar daqui a pouco. Você já está aí, já está no caminho certo. Sobre a questão comportamental, então, existe, claro, as repetições de padrão. Eu falo isso também nos meus processos. E é uma repetição de padrão até, gente, de pessoas que vocês não conviveram fisicamente. Quantas vezes você já não vê assim, nossa, parece, sei lá, seu bisavô. Pô, mas você nunca conviveu com seu bisavô? Como que você está se comportando igual a ele? Entende? Então são alguns comportamentos que vêm para além do momento presente. É algo meio mas existe uma memória celular de repetição de padrão de pensamento e comportamento. A maneira com que você pensa, sente e age é que culmina nos seus resultados. E isso existe em memória celular. Certo? Nós não somos um livrinho em branco, branquinho, cando ali quando nós nascemos. Existem muitas memórias e a repetição de padrão comportamental é uma delas. Às vezes a pessoa gasta mais igual a tia, sei lá, não gosta de fazer tal coisa igual o avô, ou poupa demais. Nossa, meu avô era turco, poupava demais, esse fulaninho aqui é igualzinho. Acontece também, tá? Então a questão comportamental acaba influenciando bastante no nosso resultado, porque o comportamento é a nossa ação. Não existe sonho que se realiza sem colapsar essa realidade, sem fazer acontecer. E quem não faz acontecer, vê acontecendo. Pensem nisso. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Aí você vai ver o outro, e vocês não, porque vocês estão aqui, vocês são diferenciados, tá?
Vocês são diferenciados, vocês estão aqui para ouvir isso, então vocês vão começar a observar o comportamento das pessoas ao redor. E quando você intencionar um sonho, você já vai saber, opa, se eu quero isso, eu preciso fazer. E quando uma pessoa fala, eu queria tanto fazer isso, aí você fala assim, mas você está fazendo o que precisa ser feito? Não, então, você já sabe qual é o resultado. Vocês já vão começar a ter um olhar diferente do tipo de comportamento a ser feito. Se essa determinada ação que você está prestes a fazer, por exemplo, em uma situação, no momento, ela te aproxima dos seus objetivos, vai fundo, faz. Agora, se essa ação específica, se esse padrão de comportamento te afasta dos seus objetivos, liga o sinal vermelho. E é hora de dizer não. Tá? Isso é comportamento de quem quer prosperar. Só que tem que agir e ressignificar a culpa. Porque às vezes o não gera na gente uma culpa que faz com que nós, como que eu posso dizer, voltemos atrás. Eu disse não, mas eu vou lá e vou porque a culpa está chicoteando. Olá, Thiago, boa noite. Depois do comportamento, já falei da parte técnica, já falei da parte emocional, já falei da comportamental, para ir ligando as anteninhas aí. Agora, do relacional, como as relações influenciam, né, nos nossos sonhos, na obtenção, não, na realização, não dos nossos sonhos. Primeiro, não ter apoio. Às vezes você é casada, tem namorado, namorada, enfim, e os objetivos não estão alinhados. Se os objetivos não estão alinhados, a chance de não acontecer o que você quer é muito grande. Então, por isso, comunicação. Verbaliza. Vai namorar, já pergunta qual que são os objetivos para os próximos 15 anos. Dependendo se não for iguais ao seu, já a fila anda. Casamento, tem casamento que você pergunta para o marido. Eu tenho clientes, gente, isso aqui são casos reais, não é fictício não. Que quando eu pergunto qual que é o sonho da esposa, o cara não sabe. Quando eu pergunto o sonho do marido, a esposa também não sabe. Falta de comunicação. Aí um está indo para cá, o outro está indo para cá. Aí briga, o relacionamento acaba. Então, comunicar isso é importante para que você tenha aliado ao seu lado, né, para realizar o sonho que você deseja. Tá? Não planejar juntos entra também dentro, né? Entra dentro é bonito. Entra na questão relacional, né, o não ter apoio, então a verbalização, planejar junto é muito importante, mas também tem ações que acabam nos impedindo, que é ser ridicularizado. Eu quero fazer isso, mas credo, por que vai fazer isso? A pessoa estava lá toda animada querendo fazer, o outro vem, joga um balde de água fria. Então, esses tipos de pessoas você precisa ir cortando da sua vida. Porque quem está tentando algo, quem quer alcançar algo, ele não vai te ridicularizar, ele vai te apoiar. Agora, quem não faz nada, quem não quer alcançar nada, é esse que vai vir martelar na sua cabeça. Então, tome muito cuidado com quem você está dando ouvidos. Por isso a importância do ambiente. Por isso o pilar relacional ele é de suma importância, porque você tem que aprender a colocar limites nas relações, a dizer não na hora certa. Isso eu tolero, isso eu não tolero. E isso de forma amigável, porque uma relação ela precisa ser boa para ambos. E ambos precisam entender que um quer alguma coisa do outro e o outro quer alguma coisa do um. E tá tudo certo. Precisa sair desse campo da imaturidade achando que as relações não têm uma troca. Ela precisa ser troca. Porque se não tem troca, não é relação. Então, sabendo disso, nós precisamos olhar as nossas relações com bons olhos. O que eu estou recebendo é suficiente pelo que eu estou dando? Se tá, show de bola. Se não tá, é hora de rever a relação para que ela melhore. E se ela não melhorar, corta. É assim. E é desse jeito. E eu digo para vocês que esse tipo de comportamento, esse tipo de relação que acaba nos deixando mais para baixo,
está mais perto do que você possa imaginar. Ou talvez você já até sabe. Só que daí fica mais difícil dizer esse não. Mas se você quer, você precisa. Então o pilar relacional ele é de suma importância. Então olhar para o ambiente ao nosso redor para que só estejam ao nosso lado pessoas que querem prosperar. A Júlia colocou, para evitar tudo isso, optei por estar sozinha. Às vezes, você poderia ter intencionado uma pessoa que fosse, quero aquele que faz isso do jeito que eu quero. Mas às vezes não. Às vezes essa pessoa não existe ainda para você. E essa foi uma opção que você tomou, uma decisão. Também é uma decisão. A Natalina colocou, eu estou fazendo coisas novas, mas ainda corro atrás de vender para conseguir chegar em meus sonhos. E é exatamente sobre isso, Natalina. Se você está fazendo, continua. Continua. Primeiro você começa. Se você está começando, parabéns. Depois você continua, continua, continua e depois melhora. É assim. Você está fazendo o que precisa ser feito. A única coisa que você não pode fazer é parar. Porque se você parar, você não vai conseguir. E você com certeza vai ter a sua casa na praia e vai viajar pelo mundo. A Laís colocou aqui, mas às vezes a pessoa precisa passar pelo próprio deserto para aprender. E é exatamente isso. E é uma caminhada. É a gente cair para dentro de nós mesmos. Nós buscamos, gente, presta muita atenção nessa frase. Nós buscamos as soluções dos nossos problemas fora de nós, mas a solução está aqui dentro. E passar por esse deserto também é isso. É olhar para mim e me colocar como a pessoa mais importante da minha vida. E quando eu faço isso e intenciono isso, só vai estar perto de mim pessoas que também sabem que elas são as pessoas mais importantes da vida delas. Não existe pessoa que me completa. Eu sou completo. A pessoa tem que vir para transbordar na minha vida. E eu transbordar na vida dela. Mas para isso, às vezes, nós precisamos passar por esse deserto. E isso é o que muda o jogo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me permito, quanto mais eu entendo o que importa para mim, mais fácil fica a relação com as outras pessoas. E aí eu começo a escolher, a selecionar quem vai estar ao meu lado e quem não vai estar. E quando essa pessoa estiver, que estejam alinhados os objetivos, que estejam alinhados os limites. Porque aí a chance dessa relação perdurar e a prosperidade chegar é multiplicada N vezes. Não é 1 mais 1 igual a 2, não. Quando os dois estão alinhados, 1 mais 1 é igual a 50. É exatamente sobre isso. E o primeiro passo é dentro, resolver dentro. Por isso que, olha só, todos esses pilares que eu trago dentro da minha metodologia não é apenas sobre técnica. Tem a parte emocional, comportamental, relacional e a energética. Porque é sobre nós. E depois sobre o outro. Quando a gente consegue entender isso, tudo muda. A Natalina colocou aqui, esse deserto seria olhar para mim e se priorizar? Sim. Eita, tenho netos pequenos que às vezes me aprisionam, não porque eu cuido, é porque sou louca por eles. Cuidado para o amor não se transformar em prisão. Você mesma disse isso, não sou eu falando, foi você que disse isso. Presta atenção no que você está dizendo para você. Se você disse isso, é você que está sentindo. E é exatamente isso, passar esse deserto. Pelo menos na minha interpretação. Se eu estiver errado, a Laís me corrija, porque ela que colocou a frase, para mim fez muito sentido. Nesse sentido. A Ilma, Lili Madeu Oliveira entrou, boa noite. A Tami Dicas, César Lima. Entende, gente? Então é sobre isso. A Natalina colocou, nossa, me aprisionar. Se você está percebendo isso, é hora de você começar até a se policiar enquanto a isso. O que é dependência emocional, né? Só para entender.
né? Dentro do pilar relacional eu sempre falo sobre isso. Dependência emocional é quando você faz alguma coisa que você não faria, mas você só está fazendo por conta do outro. Porque você tem medo, porque você não quer ser julgado, porque você não quer ser abandonado. Então você não faria, mas você faz por conta do outro. Ou alguma coisa que você deixa de fazer, mas você quer muito fazer, também por conta do outro. Você coloca o outro como a pessoa mais importante da sua vida. Isso é desenvolver uma dependência emocional. Entende? Olá, Valdinei, boa noite. Fala de novo a parte de dependência emocional. Então, dependência emocional é quando você faz alguma coisa que você não faria só por conta de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa falou para você assim: ah, faz tal coisa para mim, por favor, nananana. Fala assim: caraca, não tô com vontade nenhuma de fazer isso. Essa pessoa que faça. Sabe que você fala assim: ah, mas se eu fizer isso, daí ela vai ficar me enchendo o saco, vou me sentir tão culpada. Aí você vai lá e faz. Isso é dependência emocional. Ou algo que você queria muito fazer, mas deixa de fazer também por conta do outro. E por quê? Medo de ser julgada, medo de ser abandonado, medo de não ser amada. Será que se eu não cuidar desse jeito dos meus netinhos, será que eles vão me amar? Aí você coloca o amor como sendo uma prisão, como sendo uma condição. Não é para deixar de amar os netos, não estou falando isso, tá? É só para você olhar o que você está fazendo ou deixando de fazer por conta disso. Algo que você queria muito ou algo que você não queria. Vamos supor, eu vou morar na praia. Consegui, Adriano, consegui, sei lá o que aconteceu, você vendeu tudo que você tinha que vender, ganhou. Vou morar na praia. Tchau, gente, fui embora, tô indo morar na praia. Será que você faria isso? Ou seus netos, falam assim: caraca, os meus netos, não tem como eu ir, vou deixar eles para trás? Eles podem ser um fator de decisão na sua vida. Isso é dependência emocional. Não é para deixar de amar os netos, tá? Entenda. É só para entender essa situação que eu trouxe aqui, tá bom? O pilar relacional, gente, como eu disse, é o que mais interfere porque ele gera essa dependência. E entender essa dependência, ressignificar ela e agir diferente é o mais importante. Acho que eu falei boa noite pro Valdinei, né? Beleza. E por último, mas não menos importante, tem o pilar energético. E lembrando, para quem está chegando agora, tudo isso que eu estou falando aqui é os bloqueios que nós temos quando nós vamos realizar sonhos e eles param no meio do caminho, quando eu não pago o meu boleto da prosperidade para realizar meu sonho, tá? Então depois, quem perdeu o comecinho, se quiser voltar no início. E o pilar energético, como que a nossa energia pode influenciar nos nossos resultados? Vibrando na escassez, né? O que é vibrar na escassez? Eu fiz uma live inteira sobre isso, né? Quando eu falei do pilar energético. Vibrar na escassez é sempre olhar o que falta. Mesmo tendo muitas coisas para que você possa alcançar aquilo que você deseja, você acaba só botando foco naquilo que falta. E tudo aquilo que eu coloco foco cresce e se expande. Isso é vibrar na escassez. Qual que é o oposto da escassez? É a gratidão, porque escassez é uma perspectiva da falta. Gratidão é uma perspectiva da abundância. Tá? Então, quando eu olho e agradeço por tudo aquilo que eu tenho, eu vibro na abundância. Quando eu olho e reclamo de algo que eu não tenho, eu vibro na escassez. Então, eu foco no problema. Quem foca no problema, o problema fica desse tamanho aqui, ó, gigantesco. E aí eu não consigo transpor ele. Por isso que a nossa energia, ela influencia nos nossos resultados, principalmente na realização de sonhos, tá? Quando eu não intenciono, lembra que eu falei lá atrás? Quando eu não mentalizo, eu coloco lá o meu mural dos sonhos com a minha casinha na praia bonitinha, eu sei exatamente como vai ser a entrada, como vai ser os coqueiros plantadinhos lá, qual praia que é, qual que é o nome dela, onde que ela tá, entende? Isso é intencionar. É você, sim, vai ficar gravado, tá? Depois é só voltar para assistir, mas não sai não, fica aí, tá? Porque a primeira vez que vem assim no ao vivo é mais poderoso, tá? Então, quando você intenciona isso,
quando você coloca isso e coloca a presença na sua intenção, há uma conexão com o seu futuro, a conexão com aquilo que você deseja alcançar. Isso é energia. Isso é você se conectar com aquilo que você deseja alcançar, mesmo antes de você conseguir, tá? Que mais? Não viver o sonho realizado antes de ser realizado, que eu acabei de dizer. E mais uma coisa, agradecer antes mesmo de ter conseguido. Você quer começar a intencionar isso mesmo? Começa a agradecer pela sua casa na praia, começa a agradecer pelo seu estúdio que está bombando, começa a agradecer pelos seus investimentos que estão multiplicando, começa a agradecer pela renda passiva que está vindo, começa a agradecer pelas viagens que você fez, mesmo antes de fazer. Isso é conexão, porque antes de ter, eu preciso ser. Quando eu sou antes de ter, eu faço tudo o que precisa ser feito para alcançar essa fase do ter. Ser, fazer, ter. Olá, Matheus, boa noite, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Então, gente, a energia ela é muito importante. Então, trazer essa conexão facilita, é como se fosse um grude, né? Algo que junta tudo e manifesta de maneira mais rápida quando você intenciona, tá? Então, é importante estar olhando para a energia. Oi, Adriane, boa noite. Gente, entenderam por que nós deixamos de fazer o que nós fazemos quando nós cometemos esses errinhos em todos esses pilares? Claro que tem vários erros, mas não tem como ficar falando que isso vai ser 5 horas de live, tá? Mas é relacionado ao pilar técnico, emocional, comportamental, relacional e energético, tudo isso, todas essas ações que eu mencionei aqui anteriormente, elas acabam afetando a realização dos nossos sonhos. Quem quiser assistir de novo é só assistir depois que vai ficar gravado, tá? E o boleto do sonho, né? Lembra que a gente está falando de sonho e do boletinho que a gente vai ter que pagar por ele. O boleto do sonho é pago em ação. A moeda de troca do boleto é ação, gente. É ação. Se você não paga, você paga juros em forma de frustração. Acho que até rimou, vou até repetir mais rápido para ver se rima. O boleto do sonho é pago com ação. Se não paga, paga juros em forma de frustração. Olha que top isso, até rimou. Tá? Se você não paga o seu boleto da prosperidade com ação, os juros que você vai pagar é os juros da frustração. Isso daqui é poderoso, gente. Porque quando você intenciona algo, quando você aprende o que precisa aprender, quando você controla as suas emoções, você melhora os seus hábitos, o seu comportamento, você consegue colocar limites nas relações e se reveste de energia, você faz o que precisa ser feito e não paga os juros da frustração. Tá? Isso é que diferencia uma pessoa que conseguiu da outra que não conseguiu. Essa daqui não desistiu, essa daqui não parou. Essa é a única diferença. Então, nós precisamos entender que para alcançar qualquer coisa, nós precisamos agir. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. A maneira com que eu penso e sinto é exatamente a maneira que eu reajo, ajo e reajo. E eu coloco mais um Rzinho aí, Rzinho não, mais um Azinho que é atrair. Eu atraio aquilo que eu preciso também. Joinha, tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Coloca o dedinho aqui no coraçãozinho, no foguinho, para eu ver que vocês estão gostando. Oi, Silvia, boa noite, enquanto eu tomo uma água. E agora, eu coloco vocês para pensar o seguinte. Nossa, não estou enxergando. Quais são os seus sonhos e objetivos? Você já pensou neles? Tá? Faça essa pergunta para você. Quais são os meus sonhos? O que eu quero alcançar? Isso você precisa colocar, tirar daqui e colocar aqui. Precisa olhar para ele todo dia, tá? Quais são os seus sonhos? Oi, Cássia, boa noite, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que você quer realizar? Essa é a primeira pergunta, que foi uma pergunta composta, né? Tudo. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos?
E aí, depois que você olha qual é o seu sonho, mais uma pergunta. Você viu qual que é o boleto que você vai ter que pagar para realizar esse sonho? Essa é a segunda pergunta. Definiu o seu sonho? Viu qual que é o boleto que você vai ter que pagar? Lembrando que boleto se paga com ação. Se você não pagar, gera juros da frustração. Eu vou fazer essa frase para mim, vai ser minha essa frase agora. Falei mais de 3 vezes seguidas, então é minha. Para você não se frustrar, você precisa ver qual que é o boleto que você vai ter que pagar. Viu o sonho? Viu qual que é o boleto? Agora, você está disposto a pagar esse preço? Essa é a pergunta que você precisa responder com muita sinceridade. Porque senão você vai intencionar uma coisa que você nem quer realizar porque você não está desejando pagar o preço. E eu vou dar um exemplo, tá, gente? Para ficar mais fácil. Eu estou indo na academia, eu coloquei uma meta que eu preciso abaixar, não abaixar meu peso, eu já abaixei meu peso, mas abaixar um pouquinho mais, abaixar a porcentagem de gordura, aumentar minha massa magra, melhorar meu condicionamento físico. E eu já estou nessa pegada aí, correndo, comecei a correr faz 1 ano, foi um outro objetivo que eu coloquei, mas agora eu estou já numa etapa assim de alimentação, academia certinho, dar uma fortalecida. Esse é o meu objetivo. E qual que é o boleto que eu estou disposto a pagar? Esse, me alimentar corretamente, evitar excessos, mas não deixar de fazer o que eu gosto, ir na academia, na verdade não é nem só academia e pilates 5 vezes na semana e acabou. E suplementação vitamínica. E acabou. Só isso. Esse é o boleto que eu estou disposto a pagar. Eu tenho que entender qual que é o boleto, porque se o meu objetivo fosse, caraca, eu quero ficar bombadão, fortão, musculoso, barriga tanquinho, igual minha irmã não veio hoje, tá lá, tirou 2º lugar de fisiculturismo, top demais. Eu não quero ter o objetivo dela, sabe por quê? Porque eu não quero ter que pagar o boleto que ela precisa pagar, que é do treino, alimentação forte, fazer toda a pegada para ficar fortuna. Ela escolheu esse boleto, eu não escolhi esse. Então é isso que eu tenho que ter em mente, porque esse vai ser o meu boleto, porque esse eu estou disposto a pagar, porque tem gente que sonha em ter 1 milhão, mas não está disposto a pagar o boleto do dia a dia, que é R$1 até alcançar 1 milhão. Essa é a diferença, tá? Entenderam? Fez sentido? Definiu qual é o sonho, viu qual que é o boleto que vai ter que pagar, viu que está disposto a pagar, vai pagar parceladinho todos os dias, porque esse boleto é parcelado, não acha que é um boletinho não, um boletão, na verdade, que paga uma vez só não. Esse boleto da prosperidade você paga parcelado, e as parcelas são bem pequenininhas, tá? Meu boleto tá igual ao seu, excelente, é um boleto, parcela tipo Casas Bahia, tudo bem boletinho picado mesmo. Então, você vai pagar esse boleto parcelado porque ele é parcelado. Você vai pagar ele todo dia, toda semana, todo mês, tá? Ou você vai pagar os juros da frustração. Então, se pergunte sobre isso. Viu qual que é o sonho? Viu qual que é o boleto? Está disposto a pagar o boleto? Vai pagar parcelado ou vai pagar os juros da frustração? Essa é a decisão que você precisa tomar. Aí o nome do seu boleto é o nome que você quiser e você pode ter vários boletos, tá? E agora o passo a passo para você começar a colocar dar um nome nesse boleto, definir o valor dele e já colocar até no débito automático, que você vai fazer no automático para pagar logo isso daí. Eu não quero pagar os juros da frustração. Excelente, Natalina, é isso aí mesmo. Não quero, também não quero não pagar os juros da frustração, mas jamais, de maneira nenhuma. Tá? É exatamente isso. Então, qual é o passo a passo para você definir esse boleto, pagar ele e retirar o seu prêmio lá no final? Tipo consórcio, só que consórcio você tem que ser sorteado. Aqui não é consórcio não, que você vai pagar e vai conseguir. Eu estou vendo aqui um monte de problema das relações, um montão de medos. Epa, olha, isso é interessante, tá? E não fique triste por ver isso, fique feliz, porque nós só conseguimos resolver os problemas quando nós o
enxergamos, é o primeiro passo do meu método Reset 30 dias, descobrir. Primeiro eu descubro, depois eu racionalizo, depois eu ressignifico, depois eu implemento. Na etapa da descoberta é a mais importante, porque sem ela você não faz nenhuma das outras. Entende? Então se você está vendo um monte de problema, olha para eles e depois encara. E aí vai resolvendo aos poucos. Então fica muito feliz que a gente só consegue resolver os problemas quando a gente sabe quais são eles. E qual que é o passo a passo para eu definir o meu boleto, que tamanho vai ser o meu boleto? Primeiro, declarar o meu sonho. Como que eu declaro o meu sonho? Eu sempre gosto de racionalizar tudo, tá, gente? Eu falo de si, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vem da economia comportamental, vem da psicologia financeira, tudo isso é científico, tá? Eu só falo de um jeito mais, sei lá, acho que de boa, tá? Mas tudo isso vem da psicologia, tudo isso vem da economia comportamental, não é nada de achismo. Tem a minha parte, meu pitaco que eu dou ali, mas é tudo baseado, né? Eu sou cientista, sou químico, mas não gosto de ficar só nisso, eu gosto de muito mais. Por isso que eu sou alquimista, tá? Não é à toa. Mas eu gosto de racionalizar. E como que nós racionalizamos isso? Colocando uma ferramenta. Uma ferramenta para que as minhas ações elas estejam ali passo a passo que eu preciso fazer. E eu declarar o meu sonho, eu tenho, né, nessa ferramenta, na verdade já existe, eu só adaptei ela para o meu formato, mas é a ferramenta Smart, que aqui eu chamo de metas, tá? É uma ferramenta psicológica, da psicologia, né, é empresarial até, ela não é só teórica não, é aplicada muito nas empresas. E eu chamo de metas. Por quê? A declaração do seu sonho precisa seguir essas 5 letrinhas. M-E-T-A-S. Metas. M de mensurável, E de específico, T de tempo ou temporal, A de alcançável e S, aliás, de significado. Metas, tá? Entendendo isso, você já consegue já começa a escrever o seu plano, né, para realizar o seu sonho, racionalizando isso e colapsando a realidade. M de mensurável. Como eu saberei que consegui? Como eu saberei se estou perto ou longe de alcançar esse objetivo? Tá? Por exemplo, um objetivo financeiro. Vamos supor que eu quero ter 12 mil investidos dentro de 12 meses. Vou até facilitar a conta. 12 mil investidos dentro de 12 meses. É totalmente mensurável. Por quê? Se o meu objetivo é 12 mil, se eu tenho só 2, eu sei quanto que eu tenho, sei quanto que falta. Então eu sei se eu estou perto ou longe do meu objetivo. Tá? Então nós precisamos, todos os nossos sonhos, nós precisamos mensurar. Ah, eu quero ter uma vida saudável. Ela é mensurável? É. Você pode medir a sua vida saudável através de medidas adipométricas, por exemplo, porcentagem de gordura, de peso, qualidade do sono. Então eu preciso racionalizar a medida. Estou perto ou estou longe? Ah, eu quero ter um relacionamento melhor. É mensurável? Precisa. Adriano, mas como que eu vou colocar uma medida nisso? Feedback. Pergunta, tá melhor ou tá pior? De nota de 0 a 10, como que você acha que está nosso relacionamento? Se dependendo, claro, do tipo de relacionamento que você está tentando resolver. Tá? Outra maneira, eu quero saber se eu estou melhorando. Quais eram os seus objetivos? Ah, eu queria viajar mais, queria ter mais momento de qualidade, mais tempo de qualidade e, sei lá, mais um outro objetivo. Veja quantas vezes você fez isso no mês seguinte você vê se aumentou ou se diminuiu. Você já tem uma métrica de qualidade. Oi, Valéria, boa noite. Então, nós precisamos tornar os nossos objetivos mensuráveis, independente dos objetivos, tá? Aqui eu falo de finanças, mas você pode levar esse conhecimento para qualquer área da sua vida, tá? Na saúde, nos relacionamentos, na sua espiritualidade, para tudo isso você consegue, tá? Então, M de mensurável. Depois o E de específico, ou seja, precisa ter nome e sobrenome o meu objetivo, para eu saber exatamente qual que é, até para chamar ele com mais potência, o que exatamente eu quero. No exemplo que eu coloquei aqui, eu quero 12 mil reais investido em 12 meses. Tá, mas investido aonde? Ah, entendi. Vai ser 12 mil reais investido num CDB. Beleza, CDB rendendo quanto? Ah, tá bom.
R$ 12.000 investido num CDB rendendo no mínimo 100% do CDI. Ah, agora melhorou. Em qual banco? Pô, até qual banco? É isso, gente. Tem que ter nome, sobrenome, destino, não pode restar dúvida sobre qual sonho é. Aqui eu usei, né, uma meta, um objetivo financeiro. A Natalina quer ir morar na praia. Qual que vai ser a praia? Já definiu o estado, beleza? Bahia. Mas qual praia? Qual é o lugar? Quantos metros vai ter sua casa? Que cor que ela vai ser? Quanto mais detalhes você der, mais fácil vai ficar você ir lá para o pilarzinho energético e imaginar esse lugar. Você pode até criar o projeto se quiser. Entende? Quando você torna o seu objetivo específico, dando nome e sobrenome, fica até mais fácil você intencionar aquilo que você deseja alcançar. E vale para tudo, vale até para relacionamento. Ah, eu quero um homem assim, tal, tal, eu quero uma mulher assim, assim. Intenciona, às vezes só faltou intenção. Talvez o homem já está feito nesse mundo, a mulher já está feita nesse mundo, você só não intencionou. Ah, eu quero aumentar meu faturamento, né? Falando para a empresa, beleza, quanto você quer? Ah, eu quero aumentar 70% de faturamento. Mete bronca, é 70%? É 70%. Como que vai ser medido? Ah, eu vou fazer por conta de umas análises de métrica, assim, assim, assado. Tá tudo certo, tá? M de mensurável, E de específico, tá? Então precisa ter nome e sobrenome. Terceiro, tempo. Você precisa saber em quanto tempo você quer esse objetivo. No objetivo financeiro, eu coloquei 12 meses. Então, 12 meses, show de bola. Sei exatamente quanto tempo leva. Se passou 3 meses, eu sei que falta 9 meses. Então, até quando eu vou pagar esse boleto? Nota que como eu saberia o que consegui, o M, o que exatamente eu quero e até quando eu vou pagar o boleto. Porque se eu quero investir R$ 12.000 em 12 meses, todos os meses eu vou ter que pagar o meu boletinho, né, da prosperidade para alcançar esse objetivo. A mesma coisa serve para morar na praia. Quanto que eu preciso? Adriano, eu não sei quanto, mas eu sei que eu preciso de dinheiro. Então, quanto você consegue investir, guardar, fazer se multiplicar para esse sonho se tornar mais próximo? Ah, eu quero viajar. Quero viajar para onde? Ah, eu quero viajar para Disney. Quando? Quero viajar para Disney em outubro. Beleza, já delimitou o tempo. Nome, sobrenome e já tem o tempo. Gostei do boleto, anotando aqui. É isso aí, vai anotando e colocar em prática, tá? Conhecimento sem ação é ilusão. Caraca, hoje eu tô poético, hein, gente? Já falei da frustração, agora conhecimento sem ação é ilusão. Tô poético hoje. Vai gravando essas frases que eu vou falar que foi tudo eu que disse, tá? Então, M de mensurável, E de específico, T de tempo e A de alcançável. Precisa ser alcançável. É possível com os recursos que eu tenho? Ou eu posso conquistar esses recursos? Tem que ser dentro do que é alcançável. Pensa comigo, no meu objetivo que eu estou dizendo, R$ 12.000 em 12 meses. A conta tá fácil, é só eu investir R$ 1.000 por mês. Beleza, eu consigo investir R$ 1.000 por mês? Consigo, show de bola. Adriano, não consigo. Só consigo no máximo 500. Aí é onde você já começa a evitar a frustração da expectativa. Porque talvez você intenciona uma coisa que no momento não é alcançável e você coloca uma meta muito alta, praticamente para se sabotar e se frustrar e parar. Mas quando você analisa, pô, Adriano, não consigo, eu só consigo 500. Beleza, mas você não pode fazer alguma outra coisa para gerar esses 500 a mais? Falei, cara, posso tentar gerar renda extra, posso ver alguma coisa que eu não estou usando e vender. Eu acho que dá. Então bora. Se tá difícil, tá ok. Porque a meta no caso, o objetivo, ela precisa ser grande o suficiente para te desafiar, mas não tão grande assim para te paralisar. Não adianta colocar uma meta exorbitante, porque aí você paralisa. Mas ela tem que te desafiar. Não, Adriano, R$ 1.000 eu consigo facinho. Beleza, então muda. Coloca 1.500. Estica essa corda um pouquinho. Porque aí você vai ter mais ambição. E ambição é coisa boa. Não deixe falar o contrário. Você vai ter mais ambição para alcançar esse resultado. Tá?
Então, se ela é alcançável, eu posso conquistar esse recurso, é outra perguntinha. No exemplo, né, da casa na praia, por exemplo, pô, é alcançável, Adriano, mas em um ano é difícil, só em 5. Ótimo, ó. Vai reestruturando as etapas anteriores nessa pergunta do alcançável. Na meta do empresário, quero aumentar 70%. Beleza. Quantos anos você tem empresa? Ah, Adriano, já estou há 15 anos no mercado. Tá. Qual foi a última vez que você aumentou 70% em um mês o seu faturamento? Ah, nunca. Então, qual que é a chance disso acontecer? Qual que foi o máximo que você já conseguiu? Ah, Adriano, num mês muito bom, eu consegui 30%, 35% de aumento. Então, que esse seja o seu mínimo a partir de agora. Começa com algo que você já conseguiu. É melhor do que querer os 70. Adriano, mas 35, então beleza, eu vou colocar 40 então, porque se eu conseguir 35 eu vou jogar no 40. Pronto, já melhorou bastante. Já não ficou paralisante e também não ficou abaixo do mínimo. Entende? Então, isso você vai estruturando aquilo que você quer. Tá? E por último, mas não menos importante, recapitulando, M de mensurável, E de específico, T de tempo, A de alcançado e E alcançável e S de significado. Esse sonho importa para a minha vida agora? Por quê? Descubra o seu porquê. E depois que você respondeu o porquê, pergunta de novo, por quê? Aí você vai responder o segundo porquê. Aí você pergunta de novo, por quê? Até uns 5 porquê. Se ele resistir até o 5º porquê, é um sonho que merece ser olhado, é um sonho que merece ser realizado. Agora, se ele sucumbir no segundo porquê, já não... Entende? Se você não tiver um porquê, se esse sonho não tiver um objetivo, você não vai ter energia e foco. Vou até inverter. Você não vai ter fé, foco e energia para alcançar esse objetivo. Entende? Por isso que o S ele é tão importante quanto todos os outros. Precisa ter significado para que você tenha energia suficiente para se manter focado para alcançar aquilo que você deseja. Quem não tem um porquê, sucumbe no primeiro como. Quem tem um porquê, resiste a quase todos os comos. Vai lá, ó. Lenha. Vou assistir de novo, muitas informações aí. É aqui, ó. Vem toda quinta-feira que é aqui, ó. E tem todas as outras lives. Até no YouTube tem. Se quiser me procurar, Alquimista das Finanças, tá tudo lá. Tá numa playlist. Você consegue assistir desde a primeira até o final, tá? Não deixe de assistir. Olá, Elaine. Boa noite. Tudo bem? Então, S de significado. Por que esse sonho é importante para mim agora? Depois que você responder esse primeiro porquê, pergunta de novo sobre essa pergunta. Por que é importante eu ter 12 mil reais? Porque se eu tiver 12 mil reais, eu vou ter uma reserva de segurança. Por quê? Porque uma reserva de segurança vai me deixar mais tranquilo, menos ansioso em caso de algum imprevisto. Por quê? Porque eu quero uma vida mais leve, mais fácil e que eu tenha mais paz. Por quê? Porque eu não quero viver... Tá vendo? Ó? Se entupa de porquê, gente. Até você fala assim, caraca, eu preciso disso mesmo. Entendeu? Não deixem de fazer essa letrinha S e queimar. Lembra da preguiça mental que eu falei? A preguiça mental é isso. Adriano, sério que precisa de tudo isso? Natalina tá aqui. Eu vou ter que assistir tudo de novo. É muita informação. Olha a diferença de proatividade. Tem gente que falaria assim, nossa, muita informação, não quero nem saber. Plup, já pulou da live. Entende? Isso é preguiça mental. Quando eu não coloco minha cabecinha para pensar. E essa respostinha aqui dos porquê, faz ela com carinho. Final do ano vou ter live ao vivo com o Alquimista. Opa! É isso aí. Vamos fazer uma live contando a tua história? A gente dá para fazer uma collab aqui. A gente chama você um dia, a gente faz uma live, conta como foi o seu processo e tudo mais. Vai ser show de bola. Boa ideia, hein? Bora lá. Contar a sua transformação, como você saiu de endividada para investidora. Em quanto tempo? Tempo recorde. Comenta aí quanto tempo você saiu de devedora para investidora na metodologia. Gente, então, não acabou, tá?
Fica aí ainda. Declarou para o mundo, através dessa ferramenta Meta, agora calcula o preço, o valor do boleto. É onde você vai calcular o precinho agora, tá? Calcula o valor do boleto. Escrevendo, que esforço, qual tempo ou dinheiro, qual estudo, qual renúncia, quais atitudes você precisa tomar, tá? Tem uma ferramenta que eu chamo Foco na Solução, que a gente trata exatamente sobre isso, né? Quais são as suas qualidades, quais são os as suas, não defeitos, mas quais são as suas fraquezas, né? Como que a gente pode balancear tudo isso? Aí, dentro do seu esforço, qual esforço você vai ter que colocar, né, nessa ação? Aqui é o boleto. Pô, para eu conseguir ter R$1.000 por mês, eu vou ter que economizar, vou ter que fazer um planejamento e vou ter que gerar renda extra. Aí, ó, pronto, já está definindo o valor do boleto. Então, eu vou ter que R$1.000 por mês, mês tem 30 dias, 30 dias dá R$3,33 por... 3 não. R$33,3 por dia. Aí, ó, R$33 por dia. R$33 por dia dá menos que uma pizza. Entende? A Jura colocou aqui, 3 meses saiu de devedora para investidora. O prazo dela era 1 ano. Nosso objetivo era sair em 1 ano. Ela saiu em 3 meses. Entende? Então é sobre isso, gente. Colocou o tempo, o dinheiro, o recurso, as renúncias que você vai ter que fazer? Vai escrevendo o que você vai precisar fazer. Isso é elaborar o plano de ação. Já se liga aí, tá? Qual é o preço emocional que também será cobrado? Coragem, exposição, paciência, controle, tá? Vou ter que meditar, ansiedade, tudo isso precisa ser colocado. Qual vai ser o meu nível de estresse emocional para alcançar e pagar esse boleto que eu estou dizendo aqui? Então esse é o preço que precisa ser calculado. O que eu vou ter que fazer, tanto do ponto de vista de renúncia e de atitude, quanto do ponto de vista emocional, aliás, tá? Depois que eu calculei o preço, eu vou separar o pagamento, ou seja, planejar as ações. Quais pequenos passos ou ações que vão pagar essas parcelas do meu sonho todos os dias? O que eu vou fazer todos os dias? Talvez acordar mais cedo, talvez dormir um pouquinho mais tarde, talvez fazer uma renda extra, fazer uma hora extra, vender alguma coisa, começar um negócio novo, entende? Fazer uma lista de tarefas, olhar para minha planilha todos os dias, fazer os lançamentos para eu ver a economia chegando. Tudo isso são situações, são ações que você vai precisar fazer. Quais hábitos eu vou ter que mudar? Então, coloca tudo isso, vai intencionando, escrevendo, calculando o preço, separando o pagamento, tá? A Jura colocou, fugiu da cadeia, isso aí, ia ficar preso 1 ano, fugiu antes do tempo, essa nem tornozeleira usou. Depois que eu declarei o meu sonho, calculei o preço e já estou separando o pagamento, que é criar meu plano de ação, eu vou evitar os juros e multas, enfrentando a procrastinação. Isso é a essência do negócio. Evitar a procrastinação. A Natalina colocou aqui, se eu resolver esses problemas com os meus netos, porque gasto muito com eles, vou colocar mais dinheiro. Meu Deus do céu, essa mulher vai sair daqui hoje com a vida transformada só com essa percepção que ela teve dos netos dela. É isso aí. Se você parar de gastar muito com seus netos, você vai começar a guardar mais dinheiro, investir mais e guardar lá para sua casa. Caramba, olha que percepção. Uma visão diferente muda tudo. E uma relação. E ela ressignificando essa relação, não é acabando, mas é colocando limites nela. Ela mesma colocando nela. E também, se necessário, no outro. Sobra mais dinheiro. É por isso que eu falo, gente, é dinheiro sobrando em 30 dias nesse método. Nem método, na live já consegue. Se ela conseguir fazer isso, ela já começa a sobrar dinheiro para ela. Porque ela acabou de perceber uma coisa. E quando você percebe, ou você encara ou você ignora. Agora você viu, antes você não via. É onde muda o jogo. Oi, Fábio, boa noite.
Então, evitar os juros e multas enfrentando a procrastinação. Use um antiprocrastinador. Se não fizer hoje, pago em dobro amanhã. É isso. É um compromisso com você mesmo. Se eu não conseguir hoje, eu pago o dobro amanhã. Coloca uma lista de ações, faça, falou que ia fazer, vai lá e faz. Não fez, amanhã você faz o dobro, tá? Entendendo, gente? E depois, defina prazos curtos. Isso daqui é importante, tá, gente? Por mais que o objetivo seja de 1 ano, igual no exemplo que eu estou colocando aqui, ou até mais, 5 anos, se for uma mudança mais longa, né, mais drástica, defina prazos curtos para poder mensurar o seu avanço. Ação diária e ação semanal. Separa as ações em dia e semana. O que eu vou fazer no dia? Qual que vai ser o objetivo da semana? Todas as minhas atividades diárias devem convergir para o objetivo da semana. E se semana a semana eu for fazendo o que precisa ser feito, o resultado é só uma consequência. É sobre isso. Oi, Viana Liliane. Liliane ou Liliana? Boa noite. Tá? Então, conforme eu vou fazendo isso e ligando meu antiprocrastinador, as coisas acontecem. Estou vendo que o problema sou eu mesmo. Como você falou, o limite é comigo. Olha, pronto. E eu digo, é o mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo, porque como é com você, você não vai precisar ter uma conversa, né, com a outra pessoa. Então é você mesmo. Mas você vai se policiando. E não seja dura com você também, tá? Você é a avó. Não é para você se negar a ter esse amor, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Só começa a dosar um pouquinho para que você não se anule, para que você não anule a sua vida, tá? Só vai com essa intenção. Se hoje você faz muito, começa a fazer 5% a menos, depois passa para 10%, depois passa para 80%. Se você chegar em 80%, você já vai estar show de bola, tá? Só não chega a 0, tá? Até uns 50, 60 tá show de bola, tá bom? Porque aí você vai melhorando e não deixa o crítico te chicotear, falando por que sua avó que não ama seus netos. Não deixa ele ficar falando isso não, tá? Porque essas vozes, elas vêm. Quando você decide fazer alguma coisa, essa vozinha bate. É a voz do crítico, tá? Mas vai firme que você consegue, tá? E depois que você definiu esses prazos e seguiu, aonde está a mágica agora? Tudo aqui é mágico, você viu, né, gente? Cada linha que eu falo aqui, agora é a mágica, agora é a mágica. Celebre conquistas. Celebre as conquistas, mesmo que pequenas. Lembra de vibrar na abundância? Aqui está todo o método, gente. Aqui é uma ferramenta técnica, mas está todo o método dos 5 pilares aqui, tá? Então note que a energia está em comemorar, agradecer, celebrar, reconhecer os seus avanços, tá? Espero que seja a sua net, a minha não. Espero que a minha não caia, tá? Mas não vai cair nada não. Olha a queda aí. É que você está tendo muita energia, percebendo muita coisa, até o universo já dando umas bugadas ao redor de você, tá? Então, celebre suas conquistas, mesmo que pequenas, porque são os pequenos esforços que vão fazer você alcançar grandes resultados. O maior erro das pessoas é não comemorar as pequenas conquistas esperando o resultado lá na frente, porque aí ela desanima, ela para e nada acontece, tá? Então reconheça, pagou o boleto? Bate palminha, fez o que precisava ser feito, bate palminha, dá um tapinha nas costas, agradece, intenciona, né? Eu com os meus alunos, eu sempre falo para eles, você conseguiu? Abre uma coca, uma água com gás, que seja um copo com água e gelo, brinda, né? Faz um brinde, deseja prosperidade, se parabeniza, tira uma foto, posta na rede social, coloca a hashtag meta alcançada, enfim, comemora. Isso é importante. Tá joia? E já caminhando para o final.
eu posso até propor um desafio, quem que vai querer participar desse desafio, tá? Coloca, pode ser agora no chat ou depois, né, quando você pensar, qual que vai ser o seu sonho, qual sonho você quer realizar, e pode ser um sonho para alcançar daqui um mês, uma semana, pode ser um sonho para alcançar daqui 5 anos, tá, gente? Sonho é sonho, não importa se leva tempo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E lá na frente é melhor que você fale assim, ainda bem que eu fiz isso, do que, pô, pena que eu não fiz isso, tá? Então, escreve depois, pode ser agora se você quiser, mas coloca para você isso. Qual que vai ser o seu sonho? Escolha um, pelo menos, né? E já defina qual que vai ser o primeiro pagamento desse boleto, qual que vai ser a primeira ação que você vai fazer prática ainda hoje para poder alcançar esse seu resultado, para pagar esse boleto, tá? E se você fizer isso e quiser energizar e eu ver que você fez, posta no seu story ou me manda um direct ou me marca o meu stories @alquimista das finanças e fala boleto quitado do meu sonho. Nossa, que tamanho de frase. Coloca boleto quitado, tá? Só para eu saber que você está engajado nisso. Então, escreve seu sonho, fala qual que é, né, a ação que você vai fazer hoje, faça essa ação e posta lá no story comemorando, me marca e coloca assim, boleto quitado, boleto do dia quitado, tá? E um recadinho final para vocês, a Natalina colocou aqui, hoje vai mudar minha postura com meus netos, posso brincar, passear e levá-los para tomar um picolé, economizar e aumentar meu boleto. Olha, palmas para você. Só não vou aplaudir de pé porque eu tô sem... não, tô com roupa embaixo, sim, tô brincando, tá, gente? Só não vou bater palma de pé porque senão eu vou sair aqui da câmera, mas parabéns, é exatamente sobre isso. Intenciona isso, escreve isso, leia isso todo dia, começa, continua e depois melhora. Você vai ver o resultado que você vai ter, tá? E se tiver em dúvida onde guardar esse dinheiro, me manda mensagem que eu posso ajudar você. Mas não tem segredo, CDB, se for para guardar dinheiro para o seu sonho, começa num CDB rendendo com liquidez diária, rendendo 100% do CDI, que tá show de bola. Mas se quiser saber mais, outras opções, me manda mensagem que a gente conversa, eu posso te apoiar, tá? Recadinho final. O boleto esquecido é mais caro que qualquer dívida bancária. Olha só, gente. O boleto esquecido é mais caro do que qualquer dívida bancária e é o boleto da sua prosperidade. Então escolha pagar o preço dos seus sonhos e não o preço da frustração. Tá entendendo o poder disso daqui? Quem não paga o boleto dos seus sonhos, paga os juros da frustração. Até esqueci a frase que tinha rimado, deixa eu pegar ela aqui de volta. O boleto do sonho é pago com ação. Se você não paga, paga os juros em forma de frustração. É exatamente isso. Natalina já colocou aqui que hoje vai mudar a postura de quem quer alcançar o resultado, vai colocar limite nela mesma nas relações com netos, vai continuar curtindo, mas agora numa postura diferente, postura de quem quer realizar um sonho, que vai pagar o boleto todo dia. E esse boleto que ela vai pagar vai ser caro, mas ela vai conseguir, eu tenho certeza, tá? E hoje então você pode ser o caixa da sua própria felicidade. Qual boleto você vai começar a quitar agora? É sobre isso, gente. Boleto de prosperidade é para ser pago todo dia. Não adianta você querer olhar a vista do topo da montanha se você não subir essa montanha. Pode ir até de helicóptero, mas não vai ser tão legal, tá? O preço que se paga é o preço que você se permite pagar. Muito obrigado, gente. Fez sentido. Muito obrigado, Natalina. Natalina, eu quero que você me conte depois tudo que vai acontecer, porque eu sei que muita coisa vai acontecer depois dessa decisão sua, tá? Viana, Liliane, boa noite por ter vindo. A Fábia, a Jura. Jura, vamos fazer até live, gente. Oh, meu Deus do céu. Elaine, Valéria, boa noite, Cássia. Muito obrigado, Silvia, Adriane, a Silvia, Matheus. Quem mais? Valdinei. Gente, muito obrigado. Laís, muito obrigado por vocês terem vindo,
terem ficado até aqui ao final. Podem assistir, tá? Essa live depois, ela fica gravada. Eu vou colocar depois no YouTube, lá eu deixo a playlist tudo direitinho, pode assistir uma, depois a outra, lá os pilares da prosperidade, tá? Fiquem à vontade, curtam, comentem, compartilhem e quando tiver um resultado, me conta. Eu gosto de saber quando as pessoas conseguem fazer as coisas, ainda mais depois de uma live. Das mentorias, geralmente eles me contam, mas de live eu sei quantas pessoas fazem as coisas depois que vem nas lives e dá resultado. Eu gosto muito que me conte, tá bom? Muito obrigado, que bom que gostaram, Cássia, a Natalina, obrigado, Jura, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Gente, então, próxima quinta eu não sei nem o que eu vou falar, eu decidi o tema dessa live ontem à noite, tá? Eu vou decidir uma live, vou trazer, sempre vai ter assunto legal, sempre algo para você colocar em prática, tá? E qualquer dúvida é só mandar um direct, curtam os meus reels, comentem, compartilhem e muita prosperidade para todos nós. Excelente semana aí, tchau, até mais!